Quem tiver dúvida sobre os direitos do miastênico. Bom, primeiramente eu queria te agradecer, tá, por estar aqui participando, né, porque, enfim, eu estou fazendo alguns temas, né, para poder estar esclarecendo um pouco mais sobre as pessoas que têm, né, a nossa doença. Para quem não sabe, gente, a Betânia também tem miastenia, né, então ela é advogada e aí ela se especializou mais nisso, não é, Betânia? Foi Sim, isso? exatamente, exatamente. Eu tenho miastenia há 14 anos, aí desde sempre eu atuei muito na área de forma amadora, digamos assim, antes mesmo de ser advogada. Sempre fui engajada, envolvida na causa, porque a gente vê o que a gente passa, né? E agora, de um certo tempo pra cá, eu falei assim, não, vou profissionalizar. Aí eu tô fazendo uma pós na área de Direito Médico da Saúde e fazendo curso especializando na área de defesa do direito das pessoas com deficiência, que aí entra a miastenia. Nossa, que é muito bacana. Por exemplo, lá no Rio, né, ano retrasado, eu cheguei a entrar, então eu consegui isenção de alguns impostos para, né, para poder adquirir um carro zero, né? Muita gente não sabe que a gente tem direito também. E aí eu consegui na época, só que demorou muito para sair, demorou assim uns 6 meses para sair. É o tempo médio mais ou menos mesmo. E aí na época eu acabei desistindo, né? E aí quando eu fui de novo no Detran, nossa, e aí a médica negou, falou que era só para pessoas que tinham alguma deficiência realmente. Aí eu tentando explicar para ela, eu falei, minha senhora, a senhora não tá entendendo. A minha astenia não avisa quando ela vem. A gente não tem, né? Então, assim, às vezes ela vem. Enfim, né, ainda há uma falta de conhecimento muito grande. Eu passei por isso no Detran segunda-feira. Eles também, eu fui tentar ela, falei, olha só, a minha astenia graves, ela tá no código CID-10, é o 070. A senhora podia procurar se informar melhor aí na medicina, porque eu sou médica, mas eu já até sei qual é o código. Né? Enfim, Exatamente. vamos lá começar a falar né, sobre os direitos aí. Eu achei o máximo, você colocou, a Betânia fez uma lista, viu, gente? Aí ela colocou por tópicos. Bom, tô super curiosa para saber. Eu vi ali que tem meia entrada, gente. Aonde? Tem Tudo? meia Como entrada. assim? Como é que a gente faz? Mas aí tem alguns critérios relacionados à renda também, que eu vou falar sobre isso. Eu vou seguir os tópicos, que aí, igual eu te falei, é bom pra gente poder direcionar. E depois, assim, caso... mandando. No lugar de se tem direito a estacionar, isso é uma boa. Eu anotei essa dúvida também. Depois eu vi que algumas pessoas mandaram outras dúvidas e eu acrescentei lá naqueles tópicos. E a gente vai falando sobre isso. Bom, uma das primeiras coisas que eu acho que é importante em relação ao direito das pessoas com miastenia é em relação ao medicamento, que é uma coisa que a gente faz uso ali diário, né? São os medicamentos. Desde Mestinon até ciclosporina, enfim, eu não vou saber todos os medicamentos que todo mundo toma, mas a gente tem o direito ao medicamento, tanto pelo Estado quanto alguns medicamentos pelo plano de saúde, que são medicamentos que às vezes são venosos e são de alto custo. E aí o médico fala, o paciente precisa de tal medicamento, às vezes o plano de saúde indefere o pedido. E aí, através de uma ação judicial, com pedido liminar, o paciente ele tem direito a esse medicamento. Nos TUS, como que você faz para conseguir o medicamento? Você tem que ter um laudo do seu médico bem elaborado, uma receita. E aí vem comprovante de residência, os documentos mais típicos. Você vai até a farmácia pública da sua cidade, para as pessoas aí da rede pública, e lá você vai apresentar todos esses medicamentos. Tem medicamentos que são considerados de alto custo, por exemplo, o Mestinon e alguns outros da miastenia. Eles vão mandar você montar, semelhante a um processo administrativo. Vai ser montado um processo administrativo, isso na primeira vez, para poder requerer esses medicamentos. Se não houver o medicamento lá, eles são obrigados a te dar uma negativa por escrito, para que a partir dali você possa adotar os meios cabíveis para você conseguir o medicamento. Mas é sim obrigação do Estado. Que muitas vezes as pessoas, assim, principalmente o Mestinon, que é um medicamento que quase a gente não acha na farmácia do Estado. E, é um medicamento barato? Mas isso é muito relativo à questão de barato, né? Então, assim, as pessoas têm o direito ao medicamento. Barato, mas toma todo dia, né? Tem gente que toma várias vezes. Eu já tomei, sei lá, quantos comprimidos por dia, né? Numa época. Eu já cheguei a tomar de 3 em 3 horas. É um remédio que é barato, mas a gente usa muito, então acaba rápido, né? Exatamente. É um barato que sai caro, como dizem aqui em Minas, né? Não sei aí, mas é um barato que sai caro. Bom, a próxima coisa que eu anotei aqui, deixa eu ver, seria a questão do TFD, que é o tratamento fora de domicílio. O que é o TFD?
A miastenia é uma doença rara, né? Então, assim, às vezes, igual você mesmo já falou muitas vezes, que a gente chega no hospital com qualquer outra coisa e os médicos não sabem como proceder com a gente. Então, assim, muitas vezes, o Estado, ele não tem um tratamento de referência para miastenia. Isso é muito comum acontecer. Eu conheço, inclusive, Peraí, duas rapidinho. crianças. Amor, você abaixa esse volume aí rapidinho. Oi, Betânia, desculpa. Fala. Sem problema. Eu conheço, inclusive, eu também faço tratamento fora de domicílio, só que assim, eu vou por conta própria, mas eu conheço duas crianças que a família não tem condições, e uma de Manaus, outra da Amazonas, e elas não tinham condições de ir para São Paulo e lá não tinha um tratamento adequado. E uma é do Maranhão, desculpa, na verdade. Lá não tinha um tratamento adequado, então eu instruí elas, a gente conheceu a rede social hoje, né? A gente fica conhecendo as pessoas. E nós informamos sobre a questão do TFD. Falei, olha, vocês têm direito ao TFD. É burocrático? Mas é direito, então tem que correr atrás. Aí elas foram na Secretaria de Saúde, depois de muita burocracia, a gente conseguiu marcar a consulta lá em São Paulo. Lá em São Paulo o tratamento geralmente é todo público, porque somos hospitais universitários. Eu mesmo faço tratamento na Unifesp. No hospital universitário. E aí elas foram para São Paulo. E o que cobre esse TFD? Ele cobre passagem aérea para pessoa com deficiência e acompanhante, no caso de menor, ou pessoa com deficiência que tem dificuldade de mobilidade. E lá as pessoas ficam numa casa de apoio. Eles dão uma ajuda de custo também. Então, assim, para as pessoas que não têm tratamento de referência no estado, é uma coisa que eu sempre falo. Mas aí gente, se você entrar com processo na justiça, é isso? Não precisa de, a princípio não precisa de processo na justiça, não. É uma questão administrativa. É procurar na Secretaria de Saúde da cidade, se informar na Secretaria de Saúde da cidade. Assistência social, esses profissionais dessa área, eles instruem como fazer esse processo administrativo do TFD. E se for indeferido o TFD, se for indeferido administrativamente, aí sim cabe ação judicial. Mas o primeiro passo é administrativo, tanto na questão do medicamento quanto na questão do TFD. O primeiro passo é a questão administrativa. Se não conseguir, aí vai para o judicial. Bom, eu acho que sobre o TFD é isso. Uma coisa que eu sempre falo e que eu ressalto é que, assim, gente, se não tá bem com o tratamento onde você faz o tratamento, procure outros médicos, mesmo que seja em outro estado, porque se você não tem condições, tem o TFD, sabe? Tem outra coisa que eu vou falar aqui também, que é do passe livre. Então, tem meios das pessoas procurarem outros médicos. E eu acho isso muito importante, que às vezes, Carla, eu vejo pacientes que, assim, eu não tô bem, mas São Paulo é muito longe, eu não tenho condições de ir, mas também não corre atrás, entendeu? Então, assim, as pessoas, eu acho que elas não podem se acomodar, porque, por exemplo, eu e você, graças a Deus, a gente tem uma qualidade de vida ótima, porque a gente corre atrás de bons médicos, a gente corre atrás de tratamento. Eu acho que, claro que cada organismo eu falei, a primeira, eu fui em alguns médicos que Deus me livre, sabe? Eu vi tudo, Deus que Sua mãe quis matar um deles, inclusive. Minha mãe quis matar o médico, sabe? É. Assim, não dá, né? E é uma doença que a gente tem que ter contato também com o médico, né? Porque Sim. muitas vezes você chega na emergência, não sabem nem, sabe? Não sorte que a sabe. gente tem a lista de remédios que a gente pode, que a gente, né? Não pode. Mas eu já cheguei passando mal com dor no hospital, mesmo com a lista, o médico queria me dar um relaxante muscular. Aí eu tava lá já passando aconteceu mal. Já. Aí, tipo assim, a gente tá passando mal e ainda tem que ficar atento, né? A tudo que tá acontecendo, assim. Tem que ser, bom, até um pouquinho de médico, né? Oi? A gente até acaba estudando, né? Tendo um pouquinho de médico, né? Só um pouquinho, para poder entender. Às vezes eu até falo que a gente que tem miastenia e convive com isso, a gente entende mais do que muitos médicos. Porque, infelizmente, alguns... Às vezes eu vou consultar e, de curiosidade, eu pergunto assim, você já atendeu algum paciente com miastenia? Ele disse, não, só vim falar na faculdade. Eu assim, tá. Exatamente. É exatamente isso. Bom, a outra coisa que eu ia falar é que, além do TFD, tem também o passe livre interestadual. Esse passe livre, eu ia até pegar minha carteirinha, mas eu acabei esquecendo. Eu já tive ela durante uns 7 anos, eu usei porque ela também envolve o critério de renda. Era na época que eu ainda não trabalhava, era estudante. E o que é o passe livre interestadual? Ele é um passe livre para você ir de ônibus. Ele abrange ônibus, barco e trem. Mas no nosso caso, o que interessa é o ônibus. Ele é um passe livre para você poder ir de ônibus de um estado para o outro, interestadual. Então, você pode tirar esse passe. E é muito tranquilo, assim, pelo menos na época que eu fiz foi muito tranquilo. Você entra no site do Ministério do Transporte e lá, assim, informa tudo. Transporte e infraestrutura. Lá tem todo passo a passo. Hoje, na época, tinha que mandar pelo correio os documentos. Hoje, você já manda tudo online.
E eles mandam para você uma carteirinha. E aí você, com essa carteirinha, você vai até a rodoviária com prazo, tem uma antecedência lá de algumas horas, para requerer que retirem a sua passagem. E aí você viaja de graça entre os estados. Então, para as pessoas que também não têm o Não tratamento tem, no estado, e tem essa não quer alternativa. Mas esperar, não pode esperar, tem essa alternativa também, né? Que sim, eu também sim, não sabia, desconhecia totalmente. tem essa alternativa também. A partir do momento que você faz o TFD, é muito tranquilo. Ó, desculpa, faz o passe livre, é muito tranquilo para você conseguir a passagem. Eu era do interior de Minas, na verdade eu sou do interior de Minas, mas hoje eu moro na capital. Quando eu morava no interior, para mim era mais fácil ir de ônibus, porque eu pegava o ônibus e ia direto. E eu era estudante, então eu tinha esse passe livre e ia, assim, várias vezes. Eu fiz meu tratamento durante muitos anos usufruindo do passe livre. Então, é uma ótima coisa. E envolve critério de renda. Salvo engano, é até um salário mínimo a renda da pessoa. Alguma coisa assim. Aí lá no site tem esses detalhes mais minuciosos, tem lá no site. E eu acho que é uma coisa bem interessante também, né? Tem muita gente que tá aí sem opção de atendimento na cidade. Sim, Enfim, sim, pega sim. um ônibus e vem para São Paulo, porque aqui eu sei que tem atendimento. Exatamente, exatamente. Eu falo que assim, deve ter uns 10, 12 anos que eu faço tratamento em São Paulo. Aí as pessoas brincam assim comigo: ah, você não tem vontade de trocar o seu médico por um médico da UFMG, do Hospital das Clínicas? Assim, gente, não tenho. Eu falo, pode ter um médico atrás da porta do meu quarto, mas quando a gente pega confiança no médico, né, é outra coisa. Porque o meu médico, assim, foi quem restabeleceu minhas forças, literalmente. Sim. Não, Alguma dúvida por enquanto? Você? não, não. Ah, deixa eu só te perguntar, no caso desse passe livre, aí tem algumas empresas ou a pessoa tem passe livre em todas as empresas? Tem passe livre em todas as empresas. E ela Inclusive, pode teve ir a hora que quiser, Sim. é só Inclusive, teve uma. tirar e... Aí, assim, ela tem que ir na rodoviária com umas horas de antecedência para poder tirar a passagem, que a passagem não sai impressa, igual essas que a gente tem costume, não. Ela é preenchida à mão, assim, sabe? Ah, E tá. antes tinha uma limitação que só podia 2 pessoas com deficiência por ônibus. Só que agora, foi esse ano, se não me engano, teve a decisão judicial que não tem mais limitação de pessoa com deficiência por ônibus. É o número de pessoas que tiver, a empresa tem que levar. Só não vai levar se o ônibus tiver com lotação máxima, mas Ai, não tá pode bom. limitar o número de pessoas Mas, com deficiência. ai, que É. ótimo isso. Gente, Aí ainda depois falando, eu vou pedir uma coisa para você, Betânia. sim. Sei lá, se tem como a gente fazer alguma coisa para deixar disponível para as pessoas virtual, nem que eu coloque Uhum. lá nos destaques, sabe? Aham. A Tá, Paula, que eu é tô pensando. nutricionista, ela está fazendo um material, É, então eu acho legal, de repente, a gente conseguir colocar em tópicos, né, esses direitos todos que eu não sabia, tá? que Porque tem bom, bastante coisa lá no site da Abrame. Associação Brasileira, da Abrame. Eu vi a questão do estacionamento lá, até peguei papel, né, para poder preencher e dar entrada. Mas, assim, tem muita coisa que você falou que eu não tinha a menor noção, que eu não sabia. Que Então, eu acho bom, fico feliz. que isso então, eu acho que isso é interessante. Depois a gente, né, eu não sei como é que é o seu Sim, tempo, se você conseguisse fazer só tipo um resumo de tudo. Ó, para quem quer o passe livre, tem que ir no sim, lugar tal da tua cidade. Para quem quer sim. não sei o quê, vai no lugar Uhum, tal. Só uhum, isso. Que aí as uhum. pessoas, já vou deixar lá para as pessoas, Sim. né, pesquisarem lá, enfim. E a minha intenção também é depois fazer um e-book, mas aí fazer com mais calma, com o passo a passo, porque aqui não ia dar tempo de trazer o passo a passo, porque são vários direitos, assim, para a gente poder comentar um pouco. Mas eu quero fazer um e-book, eu já tinha até comentado com você, e aí a gente pensa em alguma forma de estar disponibilizando isso, que vai ter lá o direito e como conseguir o direito, o que fazer diante da negativa. Eu acho que vai ser bem útil para todo mundo, né? Vai sim. É, Eles estão pedindo para salvar a live. Eu acho que é você que tem que Vou salvar depois, né? salvar. Tá. Vou salvar. Algumas pessoas pediram também, assim, eu não vou conseguir assistir nesse horário, ver se consegue deixar salvo. Não, vou É, salvar. tá. Então, aí continuando, ainda em relação ao transporte. A pessoa com deficiência, o que acontece? A miastenia, ela é considerada uma deficiência, como a gente já falou, né? E aí, esses direitos são direitos, digamos, de pessoas com deficiência de um modo geral, e por isso abrange a miastenia. A pessoa com deficiência, no caso, a pessoa com miastenia, ela tem direito a. O acompanhante dela, em viagem aérea, tem direito a até 80% de desconto na passagem aérea. Só que são nos casos mais extremos, em que a pessoa está com muita dificuldade de mobilidade, que ela está numa situação ali, não está com sintoma bem enfático, entendeu? Ela está com muitos sintomas, isso. E ela está com dificuldade de mobilidade, que ela precisa de alguém para poder ajudar ela. A minha cunhada tá mandando a mãozinha assim, é porque eu falo muito rápido. Eu falei com ela que era para fazer assim, ó, quando eu estivesse falando muito rápido. Elivânia, ó, ela é mãe da menininha que eu te falei, lá de Manaus.
que hoje faz tratamento em São Paulo. Mas, enfim, a pessoa com deficiência, se ela for fazer uma viagem aérea e precisar de acompanhante devido à dificuldade de mobilidade e precisar mesmo, tem que ficar comprovado que precisa de um acompanhante. As empresas aéreas, elas dão até 80% de desconto na passagem para o acompanhante. Não é para a pessoa com deficiência, é para o acompanhante. Aí tem que entrar no site da ANAC, preencher os relatórios médicos, preencher umas documentações lá e enviar para eles. E aí, por que eles disponibilizam isso? Porque eles argumentam que, assim, se a pessoa com deficiência não tiver um acompanhante, a gente vai precisar de alguém da empresa, disponibilizar pessoas da empresa para estar ajudando. Então, para elas, digamos que é melhor disponibilizar esse desconto na passagem aérea e alguém auxilia a pessoa com deficiência. Sim, sim, claro. É melhor, sim, também. Sim, e até mesmo para a pessoa com deficiência, né? Que você tem mais afinidade com quem está te acompanhando. Claro, não, precisa de ajuda, sempre alguma coisa, imagina. Sim. Também outra coisa que eu não sabia. Nossa. Que bom. Concurso público. Uma coisa que as pessoas me perguntaram muito. Ah, a gente tem direito de participar em vagas de concurso público com pessoa com deficiência? Tem, gente, tem sim. Mas a gente precisa de laudos médicos bem elaborados. O principal para a gente conseguir todos esses direitos que eu falei até agora vão ser os laudos médicos. Porque para enquadrar como pessoa com deficiência, é importante é imprescindível que tenha o termo tetraparesia, que é o conceito legal de pessoa com deficiência física. Tem outras questões que caracterizam a deficiência física, mas no caso da miastenia é a tetraparesia, que é a fraqueza involuntária dos membros inferiores e superiores. Então, assim, é muito importante que a gente peça ao médico para poder fazer um laudo bem elaborado, constando as nossas limitações e constando o termo tetraparesia. E a minha amiga aqui, a Clarice, ela é concursada como deficiente. Acabei de ver ela aqui. é concursada como deficiente, exatamente. Inclusive, ela tinha passado num outro concurso também. Não briga que eu tô contando sua vida, não, Clarice. Ela tinha passado num outro concurso também, aqui em Belo Horizonte, como deficiente, mas eles não quiseram dar posse para ela, falando que ela não era pessoa com deficiência. Ela entrou com mandado de segurança e conseguiu. Ela ficou no cargo um tempo depois, ela quis sair. Mas acontece muito das pessoas passarem e aí falou, não, você não tem deficiência e indefere. Aí precisa entrar com a ação judicial para reconhecer a pessoa como deficiente. Vem a mesma questão. Aí perguntaram para mim assim, alguma dúvida sobre a questão do concurso público? Não. Eu nem sabia disso. Olha só, gente. Pois é. Aí, emendando já na questão do concurso público, que são questões públicas também, tem a questão em vagas hoje em universidades federais, até mesmo mestrado. Sabia. Mestrado, doutorado, tudo hoje tem vaga para pessoa com deficiência, enquadra aí a pessoa com miastenia. No Enem, já me perguntaram, no Enem, eu posso colocar a pessoa com deficiência? Pode. ProUni também pode. Inclusive, eu fiz minha faculdade toda com ProUni na vaga de pessoa com deficiência, porque lá tem o campo para você preencher de pessoa com deficiência ou não. E eu assim, foi para mim uma bênção, sabe? Assim, não que eu queria ter miastenia, mas uma coisa que meu irmão sempre fala: ter problema de saúde ninguém quer ter. Mas já que a gente tem, mas aí já que alguns você direitos, tem, lado, né, tem o ônus e o bônus, né? Exatamente. Se a gente tem os direitos, vamos correr atrás dos nossos direitos, né? Então, essa questão. Também de ProUni. Isso é válido para qualquer faculdade? Para qualquer faculdade. Porque quando o ProUni vai abrir as vagas, ele abre as vagas para ampla concorrência e para pessoa com deficiência. Então, você encaixa na vaga de pessoa com deficiência. Assim como na vaga, quando o Enem abre inscrição, ele abre vaga lá para pessoa com deficiência. Mestrado e doutorado, tem vaga para pessoa com deficiência. Os concursos públicos, todos os concursos públicos têm que ter vaga para pessoa com deficiência. Inclusive, aqui em BH, a gente teve um episódio do concurso da Guarda Municipal. Ele não tinha reservado vaga para pessoas com deficiência de um modo geral. E aí entraram com ação judicial, suspenderam o concurso, porque falaram que era incompatível, enfim. Suspenderam o concurso, abriram vaga para pessoa com deficiência e o concurso continuou. Mas, assim, concurso público é pacificado. Tem vaga, então. É porque, assim, as pessoas... A médica que me atendeu lá no Detran do Rio de Janeiro, ela não conhecia miastenia. Ela, você tem miastenia, mas... E eu levei laudo da minha timectomia, eu levei laudo do hospital público, do SUS, sabe? Então, assim, eu falei, ai, gente, quer saber? Mas naquele dia eu tava muito paciente. Falei, ai, tá bom, perdi o dia inteiro. É bem assim. E aí a mulher olhou pra mim, mas isso é normal. Aí eu falei, tá, mas eu tenho essa doença aqui, minha querida. Agora eu estou andando, falando com você, mas já tiveram dias que isso não foi possível, né? Exatamente.
A Clarice, essa minha amiga que está aí assistindo a live, aconteceu com ela também no Detran, de falarem com ela assim, aproveita enquanto você está conseguindo andar, por enquanto você está bem. E ela teve que fazer um teste prático na rua, aí ela foi puxar o freio de mão, ela teve que puxar com as duas mãos, que ela não tinha força. Aí disse que o examinador falou assim, a mulher dirige assim mesmo. Então, assim, Detran é triste. É triste, é lamentável. Tem E que já entrar com emendando... processo. Sim, sim. E eu vou até adiantar, já que a gente está falando do Detran, eu vou falar sobre essa questão. Eu tirei minha habilitação normal também, sem nenhuma observação, e agora eu estou nesse processo de troca de habilitação. Eu passei na primeira perícia, foi uma médica, assim, ótima, eu fiquei impressionada. Ela foi muito boazinha, e depois que a gente passa nessa primeira perícia, ela encaminha para uma comissão de exame especial, que é a que eu fui segunda-feira. E aí na comissão você faz um exame num simulador que não mede força da gente de forma alguma, ainda mais no nosso caso, que a fraqueza vem com o movimento repetitivo, né? Fiz o exame no simulador, aí depois veio um perito me examinar. Eu ainda perguntei para ele assim: você é neuro? Ele não, sou clínico, mas perito não precisa ser especialista, todo assim, sabe? E aí ele falou comigo assim: olha, tudo bem, você tem miastenia, mas você tem força para dirigir um carro convencional. Aí ele falou, ele teve coragem de falar comigo assim: infelizmente, as nossas perícias só avaliam a força aqui no momento pontual, então não tem como a gente avaliar a sua força. Eu falei assim: então marca um teste prático. Quando a pessoa estiver em crise no hospital, ela vai dar uma saidinha É, rapidinha vou e lá, aí veja fazer eu vou ali no a Detran. prova. Exatamente, exatamente. Aí ele falou comigo assim, aí ele falou assim, então quando você tiver em surto, você não vai poder dirigir, e quando você estiver bem, você consegue dirigir um carro convencional. E indeferiu. Mas assim, eu falei que eu não vou parar, sabe? Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Inclusive, eu cheguei até a comentar com você que em São Paulo parece que é mais fácil, porque os médicos do Detran já conhecem da miastenia, não é nada ilegal, mas eles conhecem da miastenia. Mas eu falei, não, eu não acho justo eu sair do meu estado para ir para outro estado para uma coisa que é direito, sabe? Ainda mais advogando na área, não vou. Pelo Mas Deus, Hã? que absurdo. Absurdo isso, né? Absurdo, absurdo. Eu confesso que indeferiu, tá perguntando aqui indeferiu. Eu confesso que eu fiquei um pouco chateada na segunda-feira, mas eu falei, não, é isso mesmo, vamos para cima, vai dar certo, vamos continuar. É o que aconteceu comigo aqui. Eu já tinha conseguido desconto até para comprar carro e não sei o quê. E aí, quando eu fui no Detran, né, meses depois, o Detran do Rio, o médico falou a mesma coisa. Olhou para mim e falou: ah, você tá normal. Eu falei: aham. Exatamente, exatamente. E assim, eles veem a gente, não, você não tem nada. Você tá andando, você tá bem, você não tem nada. É lamentável, é lamentável. Mas aí já respondendo a pergunta que muitas pessoas fizeram, eu tenho direito de habilitação especial? Sim, tem. Aí tem que fazer esse processo no Detran e depois você vai entrar no site da Receita, no site da Fazenda e requerer as isenções dos impostos. Chega mais ou menos a 30% de desconto do valor do carro. O carro é limitado a mais ou menos limitado a 70 mil reais. Você tem que ficar com ele. Parece que agora modificou, são 4 anos. Eu vou confirmar essa informação, mas se não me engano, antes eram 2, agora são 4 anos. Antes eram 2, parece que agora modificou para 4. E aí depois você pode vender ele pelo preço de mercado e você não paga IPVA também do carro. Esses são os benefícios. De não pagar. Sim, exatamente. E assim, Carla, tem a questão também de pessoa com miastenia que não dirige ou criança com miastenia. No caso de criança com miastenia, os pais têm direito de comprar o carro com desconto. O carro é no nome da criança, porque é pai de criança com deficiência. Então, assim, é justificável porque você está usando o carro para facilitar a mobilidade da criança, para levar ela, enfim, né? Que a criança tenha dificuldade de mobilidade. Aí tem o direito também, os pais têm esse direito. O carro sai em nome da criança e os pais dirigem. Da mesma forma, alguém que tem miastenia, talvez em estágio mais avançado, que não consegue dirigir, ela pode comprar o carro no nome dela e autorizar pessoas a dirigir. E aí sai da mesma forma com desconto. Caramba, nossa, que apetite, gente. Olha, vou deixar salva essa live, porque muita gente vai precisar disso, viu? Tomara que seja útil para muita gente. Não, vai ser sim. Com certeza. Imagina, tô aqui, gente, tanta coisa que a gente, né, teria direito. E nem sabe, a gente nem sabe. Sim, é muita Cota coisa. de E assim, serviço público, ela falou que já falou que tem. A Tânia já falou que tem, porque perguntaram tá. aqui se Tem o minhas concurso tênis público. tem. Uhum. Tem. E assim, acaba que muita. Não. Oi? Falhou. Tem alguém perguntando, e o marido de quem é portadora de miastenia? Eu acho Se que pode... não, né? Eu acho Eu que não a entendi pessoa a pergunta. direito. Se ele pode dirigir Eu para acho que ela? ele queria.
Não sei também. Não sei se ele É quer ter assim, reformula a pergunta, por favor, que eu não consegui É. entender qual que é o objetivo. Mas assim, muita coisa eu fui descobrindo, mas é pelos anos mesmo, vivendo, aí você vai descobrindo um direito e outro, aí depois eu entrei pro direito, né? Fui fazer faculdade de direito, aí que eu fiquei mais antenada ainda. E hoje eu falo assim, não, eu quero militar nessa área e eu gosto muito, assim. Então, passe livre. Voltando, só na questão do passe livre, Carla, tem também a questão do passe livre. Eu falei do interestadual, que é entre os estados. Tem o passe livre intermunicipal, que é dentro do mesmo município, mas de uma cidade para outra. E tem também o passe livre, eu esqueci o nome agora, mas que é dentro da cidade. Só que isso não dá para eu trazer assim, aqui tem, aqui não tem, porque isso é de acordo com a lei de cada estado e de cada cidade. Mas praticamente em todas as cidades, em todos os estados tem. Então as pessoas, assim, entram no site do seu estado, entra no site ali da prefeitura da sua cidade, entendeu? E olha direitinho, porque envolve geralmente o critério renda e o critério de ter deficiência, mas geralmente todos os estados e todas as cidades têm. Entendi. Eu acho que ele colocou aqui, peraí. Ele perguntou se o marido tem direito, se a esposa não dirigir. Minha esposa compra o carro, mas somente eu vou dirigir. Mas aí... Sim, se a esposa não dirigir, se ela não tiver condições de dirigir, ela pode comprar o carro em nome dela e autorizar o marido a dirigir. E ela pode autorizar o marido a dirigir. Deixa eu ver mais o que eu... Perguntaram, sabe o que? De aposentadoria. Vieram me Sim, falar. eu vou. Então, a questão previdenciária é uma questão que eu confesso para você que eu não tenho muito domínio, porque o direito é muito amplo, né? Então, tem coisas que assim não dá pra gente querer entender de tudo, porque senão você não entende de nada ao mesmo tempo. Eu até pensei em falar com você que se quiser, depois eu posso procurar algum colega que seja previdenciarista, que trabalhe exclusivamente nessa área, e aí você faz uma live com ele falando exclusivamente dos direitos previdenciários, que realmente é uma coisa que as pessoas assim, muita gente me perguntou isso. sim, sim. Assim, eu tenho amigos que são aposentados por invalidez por causa da miastenia. Amor, abaixa um pouquinho, amor. Peraí, gente, porque tem noção, né? De vez em quando. Mano, Aí tem até falando aqui, ó, tem pessoas falando aí que se aposentaram. Eu conheço amigos também que se aposentaram por invalidez em decorrência da miastenia. Então, assim, é um direito? Sim. Só que o INSS, assim como o Detran, os peritos são muito difíceis. Então, vai ter que passar por uma avaliação médica, vai depender do estado da pessoa, se ela realmente não tem mais condições de trabalhar. Mas essa é uma questão que assim, é mais à parte para mim. Uma coisa que eu posso falar com você é a questão do LOAS. O que é o LOAS ou BPC? Que é benefício de prestação continuada, que muitas pessoas têm o direito. São pessoas com deficiência que não contribuíram para o INSS, que nunca, por exemplo, nunca trabalhou de carteira assinada, nunca contribuiu como autônomo e tem a deficiência e a renda da família, a renda per capita, a renda por pessoa é de um quarto do salário mínimo, que dá mais ou menos R$ 250 por pessoa. Para a pessoa conseguir o LOAS, assim, são pessoas realmente mais carentes. São pessoas mais carentes, mas é direito de uma pessoa que tem miastenia. Nem que existia isso. Existe. LOAS é um benefício previdenciário. A pessoa tem miastenia, ela está impossibilitada de trabalhar, ela nunca contribuiu para o INSS, a renda familiar ali é menos de mais ou menos R$ 250 por pessoa. Então, ela tem direito ao LOAS. E as questões do benefício previdenciário, como conseguir? Tem que ligar no INSS, se não me engano, é 135, um telefone lá para agendamento. Você vai agendar uma perícia, vai passar pelo perito, e aí ele vai dar um laudo deferindo ou não o seu pedido. Na maioria das vezes, ainda mais pessoas com miastenia, os peritos indeferem muito, e aí a questão de entrar com ação judicial também, sabe? As pessoas ficam assim, ela quer processar todo mundo. Eu disse, não, gente, a questão não é essa. A questão é que, infelizmente, os nossos direitos são muito violados. Então, é o meio que a gente tem, sabe? É o meio que a gente tem. Porque é uma doença que ninguém conhece, né? Então, eles... Aqui tem até pessoa que tá falando que eu estou entrando com LOAS, com advogado, não posso trabalhar, tá desempregado. Então é isso, a questão do LOAS, mas assim, a questão é difícil, né? A pessoa está desempregada, ainda tem que, né, entrar com advogado, né? Vai ter um custo. Exatamente. É uma situação muito complicada. E assim, infelizmente, se a gente acha que o Detran é difícil, pelo que eu vejo, o INSS é ainda mais difícil. O INSS é mais difícil que o Detran. É mais difícil que o Detran. Eu brinco com alguns colegas que eu falo assim, não, gente, não é possível. Esses peritos têm meta de indeferimento. Porque não é possível, sabe? Ser, não é possível.
Mas se depois você quiser aprofundar mais essas questões previdenciárias, eu procuro algum colega que entenda da área para poder Tá. falar exclusivamente sobre Não, eu isso. perguntei só essa parte de aposentar, porque muita gente me perguntou, Sim, né? eu sei que a dúvida de muitos tem também a questão do auxílio-doença, né? Que talvez a pessoa está trabalhando, mas aí a miastenia agrava, ela tem direito do auxílio-doença, que é ficar afastada do trabalho por mais de 15 dias ali, e aí tem que fazer perícia no INSS, enfim, o caminho é mais ou menos o mesmo dos benefícios previdenciários. Deixa eu ver. Outra coisa que as pessoas me perguntaram, a questão de vaga em empresa para pessoa com deficiência. Sim, tem direito. Inclusive, as empresas, a partir de 100 funcionários, elas são obrigadas a ter uma porcentagem de vagas para pessoas com deficiência. Aí uma pessoa me mandou uma mensagem falando assim, mas eu levei os laudos para a empresa e ela não quis, digamos que me enquadrar como pessoa com deficiência naquelas vagas. Só que empresa privada fica uma situação muito complicada, porque como que você vai entrar com um processo? Você está lá trabalhando, você quer ir para a vaga de pessoa com deficiência, como que você vai entrar com um processo contra a empresa que você está trabalhando? Porque, assim, o risco deles te mandarem embora é muito grande, entendeu? O risco de mandar embora é muito grande. Então, é uma situação complicada. Você pode, sim, entrar, participar das vagas de pessoa com deficiência, igual eu falei, pede médico para fazer laudo bem elaborado. Talvez, se você tivesse a liberalidade na empresa e tiver algum amigo que é médico, leve esse amigo até para conversar com o pessoal da RH, para explicar. Nesse caso aí que você está falando, de repente, se a pessoa já tiver a identidade mudada, Pode ajudar muito. ajuda, né? Sim, sim. Porque eu li ali Exatamente. naquela lista que você me mandou que tem direito a mudar a identidade. Eu ia te fazer Sim. essa pergunta, que eu não sei nem onde que faz É. isso, como que faz isso, né? Eu, Acho que já é vou... meio, né? Já é Sim, meio com certeza, porque aí você já vai ter provas, né? Tipo assim, olha, em tais órgãos eu já sou considerada pessoa com deficiência. Na minha identidade, que é um documento oficial, eu já sou considerada pessoa com deficiência. Então, você provar para a empresa ali que a miastenia é uma deficiência, porque muitas vezes nem os médicos entendem, quanto mais o pessoal de RH, né? Não Mas vai tem o ter direito jeito. E sim. como é que a pessoa faz para poder mudar a identidade? Então, a questão da identidade, no Rio de Janeiro já está aprovado, um projeto de lei já foi aprovado lá. Parece que aqui em Belo Horizonte chama UAI. Eu não sei no Rio como que vai, como que chama esses lugares para poder mexer com esses documentos. No Rio já Como tem é que é como. o nome? Aqui chama UAI. É um lugar bem famoso que tem em Belo Horizonte. O UAI é onde você faz documentos, identidade, CPF, esses documentos assim, sabe? Resolve essas questões burocráticas de documentos. Só que não é em todos os estados ainda. Eu não consegui filtrar quais estados que já estão permitidos, mas tem um projeto na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, para que isso seja em âmbito nacional. O projeto ele já foi aprovado, parece que na Comissão de Constituição e Justiça, mas ele foi para uma outra Câmara agora para poder ser avaliado. Eu acredito que vai ser aprovado também. Só que ainda não é, então não é em todos os estados ainda. Mas no Rio já é. Eu conheço até, a gente tem um grupo aqui em Minas, que aqui, a UAI adorou a sigla, né? Minas tinha que ser UAI o negócio. A outra Tem falou que uma. pouco tempo de São Paulo. Então. Aqui no Tem Rio, no como Detran, fazer. identidade. Pois é, as Tá. pessoas aí, quem souber, gente, onde que faz aí, já vai ajudando e informando para as outras pessoas, né? Porque eu realmente não sei nos outros Eu estados acho onde que que é já é feito. já é meio caminho andado, porque se você tem a Sim, identidade modificada, então sim, eu acho que, né? sim. Eu já, assim, já quero logo que aprove aqui em Minas também, para eu vou trocar a minha identidade, que com certeza já é meio caminho andado. Um documento oficial constando que você é pessoa com deficiência, eu acho que é muito importante. Redução de carga horária. Quem é funcionário público federal? Isso é só para quem é funcionário público federal. Ele tem direito à redução de carga horária. A pessoa com deficiência, que é funcionário público federal, ele tem direito na redução da carga horária. Então, assim, vão ser casos mais específicos, né? Para estadual, eu não sei os estados que tem. Talvez você pode tentar, você é concursado estadual, você pode tentar uma ação judicial por analogia com a lei federal, mas não é garantido que vai conseguir. Mas se alguém quiser tentar, é uma possibilidade, porque já tem um aparato federal falando que pode, entendeu? Faculdade, ProUni, eu já falei, criança com miastenia. Uma mãe veio me falar assim: eu tenho uma filha com miastenia e ela não consegue acompanhar a turma.
ela tem dificuldade, ela fica um pouco mais atrasada. E assim, por exemplo, quando eu estava numa fase com muitos sintomas da miastenia, eu tinha dificuldade para segurar a caneta, para escrever. Então, você não consegue copiar na mesma velocidade que as outras pessoas. E a pessoa com deficiência... Hã? Tem gente A que não pessoa... consegue nem forçar a visão, enxergar. Sim, sim, exatamente. E a pessoa com deficiência, no caso aqui, vou falar especificamente da criança, ela tem direito ao professor de apoio. O que é um professor de apoio? É um professor auxiliar, que fica ali para poder ajudar ela exatamente nessas questões. E isso é para todas as crianças com deficiência de um modo geral, enquadrando assim a miastenia. Então, ela tem direito a esse professor de apoio. Então, para mães ou pais aí que estão assistindo e tem criança com miastenia e acha que ela está não está dando conta de acompanhar o ritmo da escola, que ela precisa de um professor de apoio, ela pode requerer junto à administração da escola, eles são obrigados, a escola pública é obrigada, sem custo adicional, né? Ainda mais por ser público, e a escola particular também é obrigada, sem custo nenhum adicional para os pais. Eles não podem cobrar nada mais por um professor de apoio para a criança. E o professor de apoio ele é devido, tipo, desde a creche até pós-doc. Mas, assim, eu acho que nos casos de miastenia seria mais questão de criança mesmo, né? Sim, sim, é. Nossa, eu nem sabia disso. Cara, nossa, muita gente mandando direito de perder a carteira, pode acontecer, eu não entendi. Eu A entendi. Nicole falou assim, muda alguma coisa, eu como motorista tirar a carteira de deficiente para estacionamento? Tem aquele papel que você dá a entrada, né, para o cartão eu ia falar, de estacionamento, né? exatamente, porque tem a questão também. Eu conheço pessoas que não dirigem e tem esse cartão de estacionamento. Que para você, a pessoa com miastenia, ela tem direito de estacionar em vaga de pessoas com deficiência. Só que para isso você tem que ter o cartão de identificação, porque senão você pode ser multado e seu carro pode ser rebocado. Então, em cada cidade também tem uma forma para poder tirar esse cartãozinho. Então, as pessoas entram aí no site da prefeitura da sua cidade para procurar informação de como que tira esse cartão para estar identificando o carro. Que aí você vai estacionar e colocar o carro lá como que você é pessoa com deficiência. Tem direito à vaga de PCD, sim. Mais alguma pergunta aí? A gente não dá conta para poder... Tem várias. Ele tentar tirar e perder a carteira. Isso, lembrei. Teve uma pessoa que me mandou, inclusive eu tô até conversando com ela no direct, que ela foi ter... Olha só como que é contraditório. No nosso caso, o perito do Detran falou que a gente não tinha direito, que a gente não tinha nada, né? Que a miastenia, digamos, não é nada, você consegue dirigir. Em outros casos, o perito do Detran fala que a pessoa é inabilitada para dirigir. E pega a carteira da pessoa, não autoriza ela mais a dirigir. Aconteceu isso com o caso de uma moça que eu tô conversando com ela aí. E aí você tem que entrar com a ação judicial no sentido reverso, para poder demonstrar que você consegue sim dirigir um carro adaptado. É bem contraditório, né? Muito contraditório. Porque o que foi passado foi por causa do cansaço, né? Da perda de força, né? Digamos assim. Né? Geralmente que a miastenia dá. Não é para todo mundo, não é todo dia, não é toda hora, mas tem dias específicos que dá esse cansaço, que dá essa, né, essa fraqueza, né? Fraqueza generalizada. Então, o que é aconselhável seria um carro automático, né? Porque para não ficar passando marcha, enfim. Isso foi o que me foi explicado, né? Que as pessoas com miastenia, né? A adaptação mínima seria essa, digamos assim. Né? Lógico, exatamente. cada um tem outras adaptações, né? Se precisar. Mas o que me foi passado seria isso, para a pessoa fazer menos esforço possível. Mas também tem o caso que nem no meu caso, né? Quando eu estava tirando na época. Como eu tenho palpebral, né? Então eu indiquei a minha mãe como condutora. Na época, fez assim dessa forma, entendeu? Exatamente. Aqui entra na questão que eu falei, né? Que as pessoas com miastenia que não conseguem dirigir, elas podem autorizar pessoas para dirigir para elas. Salvo engano, até a gente mesmo, quando compra o carro, a gente pode colocar, a gente que é habilitado, nós podemos colocar outras pessoas para dirigir para a gente. Salvo engano, são 3 pessoas. Porque talvez você está num dia de crise que você não está com diplopia, você não consegue dirigir, né? Tem a pessoa autorizada. Alguém perguntou aqui a questão de direito em filas. Sim, tem direito também à prioridade. Supermercado, fila de supermercado, ônibus, lugar preferencial, tudo. Porque o que acontece? A miastenia ela é considerada deficiência física. Então, tudo que é prioridade voltado para a pessoa com deficiência, a pessoa com miastenia também tem o direito. Entendeu? Então, assim, todos os direitos aplicáveis à pessoa com deficiência se aplicam a uma pessoa com miastenia.
Uhum. Mas, mas assim, às vezes eu vou Mas em aí, fila de num caso supermercado. desse, sei lá, a pessoa tá no banco, né? E aí, de repente, ela precisa. Eu já conheci uma menina, inclusive, que caiu, assim, na fila do banco, né? Porque ela tem Nossa, miastenia. Ela perdeu a força ali naquele momento e caiu. Ela tava na fila. Lembrei desse caso agora. Mas, assim, sei lá, no banco. Aí a pessoa tem que ter um documento. Era bom tirar a identidade, né? Porque aí, em é, qualquer lugar, já tem isso, né, como prova, né? Para você sim, sim, demonstrar que exatamente. tá errado, né? E Sim, as pessoas assim, hoje em dia julgam muito. Eu lembro uma vez eu estava grávida, 5 meses, eu entrei na fila de... Cadê a Betânia? Caiu. Eu entrei na fila do banco e, nossa, o povo só faltou me matar lá, porque ficou todo mundo perguntando o que que eu tinha, porque que eu tava naquela fila e eu tava de 5 meses, gente, grávida. É fogo. O que que aconteceu? Eu acho que caiu. Vamos ver aqui. Pronto. Bom, gente, a Betânia falou coisa abessa. caiu aqui, não sei o que Caiu. aconteceu, desculpa. Então, é isso mesmo. E as pessoas, elas julgam muito pelo que elas estão vendo ali na hora. Que eu tava falando aqui, que quando eu tava grávida de 5 meses, eu tava na fila do banco, e aí entrei na fila de grávida, Nossa, as pessoas ficavam me olhando. Teve uma mulher que veio reclamar, o que que você tá fazendo aqui nessa fila? A minha sorte é que eu tava até com a ultrassom dentro da bolsa, eu mostrei. Eu falei, olha aqui, eu tô grávida, 5 meses. Mas assim, eu não tinha barriga, né? Então, Aham. as pessoas já caíram de pau em É, cima de mim, não, o que que eu tava já, fazendo ali. Então, exatamente. Já aconteceu comigo também uma vez, isso deve ter uns 4 anos, no ônibus, aqui em Belo Horizonte. No ônibus eu estava indo trabalhar e aí foi um dia que eu não estava muito bem. Eu sentei, entrei e sentei na frente, naquelas cadeirinhas amarelas ali de vaga para deficiente. E aí passou uma senhora e virou para mim e falou assim: tipo, o que você está fazendo sentado aqui? Essa vaga não é para você, não. E, primeiro, o ônibus estava vazio, tinha outros lugares para ela poder sentar e ela veio implicar comigo, sabe? E ela passou. Aí depois, mas aquilo me fez tanta raiva, assim, gente, eu não posso ficar calada, eu não posso ficar calada. E porque assim, a pessoa não sabe o que a gente vive, sabe? Aí eu fui, passei, aí não, aí eu tirei minha carteirinha da Abrame, alguém perguntou se a carteirinha da Abrame vale. Assim, vale, demonstra que você tem uma deficiência não, demonstra que você tem a patologia. Mas na época eu lembro que eu tinha minha carteirinha do Passe Livre, que lá fala pessoa com deficiência. Aí eu passei com todos os documentos em mãos já, não precisava provar para ela, mas assim, eu senti aquela vontade. é, Falei com ela, olha, foi você que me falou isso e isso, né? Então, o que que acontece? Se eu tenho uma doença neuromuscular que chama tal e tal coisa, eu posso sentar em qualquer lugar que eu quiser. Então, a senhora tome muito cuidado, porque às vezes nem tudo que parece é. E isso, assim, todo é, mundo escutando, sabe? Ela ficou toda sem graça e pediu desculpa e não sei o quê, mas assim, as pessoas julgam demais. Demais. A uhum, gente não pode, assim, deixar, fazer com que isso, que a gente não busque os nossos direitos por causa disso. Porque se a gente for ver o julgamento da sociedade, é demais. Infelizmente, é demais mesmo. é difícil, né? É, deixa eu ver. Prioridade de andamento processual. Se você tem um processo na justiça, independente do que seja, do que está tratando ali, você tem. A gente sabe que a justiça é bem demorada, né? Então, uma coisa que você Uhum. pode pedir para o seu advogado colocar, como você tem uma deficiência, você pode pedir prioridade na tramitação do processo. Na prática, eu não sei se Sabia vai muito disso, mais não. rápido. É, Na prática, eu não sei se vai muito mais rápido que os outros, mas é uma prioridade. Como o idoso tem prioridade no andamento processual, a pessoa com deficiência também tem a prioridade no andamento processual. caramba, não sabia. Então, aí o advogado coloca, então, no processo. Sim, coloca. Tem um negócio que chama petição inicial, que é quando ele vai iniciar o processo, aí ele relata lá que você tem a deficiência, ele abre um tópico falando e pedindo a prioridade da tramitação do processo. E para quem já tem processo judicial e talvez está descobrindo isso agora ou descobrir a miastenia depois, pode pedir o advogado para peticionar no processo agora, juntando um laudo médico, alguma coisa assim, se for um documento novo, se a miastenia veio no decorrer do processo, entendeu? Para Entendi. pedindo prioridade no processo. Bom, Entendi. eu acho que eu destaquei os principais pontos. Ah, a questão da meia entrada que você tinha falado. É. A meia entrada é para cinema, para evento esportivo, mas aí também tem a questão do critério renda, que vai ser, se eu não me engano, são 2 salários mínimos. Eu anotei aqui, deixa eu ver. Uhum.
Meia entrada. Ah, a pessoa ela tem que ser aposentada ou recebeu LOAS. Ela tem que ser aposentada ou recebeu LOAS para conseguir a meia entrada. Então, ela tem que ter a deficiência, ser aposentada por invalidez, ou então recebeu LOAS. E ela vai com esses documentos comprovando que ela é aposentada ou recebe o LOAS e que tem a deficiência para poder requerer ali a meia entrada. Ah, é burocrático? É, mas se a pessoa tem esses outros direitos, tem o LOAS e tem a aposentadoria e tem a deficiência, então, vá usufruir dos direitos, né? Direito, exatamente. Cota para concurso público a gente já falou. Tá falando. Vaga para o PCD, carro para quem não dirige também, outra coisa que eu notei. Teve um moço que eu vi que ele mandou para você, e você até me mandou o print, e ele mandou para mim também, falando que ele é motorista de ônibus, perguntando se eu vou conseguir, se eu vou continuar a exercer, se eu vou conseguir continuar exercendo a minha profissão. Então, assim, isso não dá para eu poder responder. Porque esse ônibus a gente sabe que é uma coisa mais pesada. Eu não sei como que, nem imagino como seja dirigir um ônibus, né? Mas isso vai depender muito de uma avaliação do médico dele, para o médico dele que vai saber falar se ele vai conseguir ou não exercer, continuar exercendo essa função, e também o médico do trabalho, né? Que é onde na empresa lá que ele vai trabalhar. Mas e ele tem que ver também como que ele está se sentindo, até mesmo para ele não colocar a vida dele em risco e a vida de outras pessoas, né? Isso. Bom, deixa Carla, eu te perguntar uma coisa. Perguntaram aqui de bolsa de faculdade. Você falou que consegue entrar, né, naquele... o que você falou? Naquele programa... ProUni. Isso. Aí a pessoa que já está fazendo faculdade, ela consegue também isso? Não, se ela já está fazendo a faculdade, não. A não ser que ela faça de novo, porque para você conseguir o ProUni, você tem que fazer a prova do Enem e depois, aí o ProUni ele tem vagas limitadas. E aí você se cadastra em uma das vagas do ProUni de acordo com a sua nota do Enem. Então, se a pessoa já está lá dentro da faculdade, ela não concorreu naquela vaga de pessoa com deficiência. Então, não tem como. A não ser que ela faça o Enem de novo. E comigo até aconteceu isso. Eu fiz o Enem no primeiro ano. No primeiro ano, eu fiz com vaga de concorrência, porque eu não sabia desse direito de concorrer na vaga de pessoa com deficiência. Aí eu fiz o Enem no primeiro ano e eu consegui bolsa parcial. Eu fiz um ano da faculdade com bolsa parcial. Aí eu fiz o Enem de novo, eu já sabia desse meu direito de concorrer na vaga de pessoa com deficiência e fiz a inscrição do ProUni novamente como vaga para pessoa com deficiência e deu certo. Que legal. E aí você conseguiu, né? Aí eu consegui bolsa integral. Integral. Bolsa integral. Aí eu estudei, minha faculdade foram 5 anos, eu estudei 1 ano pagando metade do valor da mensalidade e 4 anos sem pagar nada. Sem pagar nada. Nossa, legal isso. Muito legal. Nossa, foi bem bom. Tem mais alguma pergunta aí que eu não consegui ver? Eu acho que assim, os tópicos que eu coloquei aqui, eu já discorri sobre todos, mas se tiver mais alguma pergunta aí, até e olha, fica aqui querendo o teu contato. Eu vou colocar, quem quiser depois, isso, vou colocar o teu Instagram. Pessoal, para graduação médica existe algum desconto? A Betânia já falou. Existe, né? Você tem que fazer o Enem, né? Se inscrever no ProUni. E aí tem os requisitos do ProUni também, né? Que é ter estudado em escola pública, enfim, tem lá os requisitos próprios do ProUni. Então, gente, tá vendo? Então, dá para fazer, mas tem que correr atrás, né? Não dá para ficar sentado no sofá. Exatamente. Tem muita coisa, né? Vocês viram, tem né? Muita coisa, tem muitos direitos. Ó, tô vendo aqui, trabalho em Belo. Ó, tem direito à identidade, então corre atrás para mudar a identidade, que aí eu acho que já é meio caminho andado para um montão de coisa. Tem direito a cartão para estacionamento, tem direito a não pegar aquelas filas especiais, enfim, mas eu acho que o primeiro passo aí para todo mundo seria mudar a identidade realmente, né? Porque já estando ali na identidade, eu acho que fica mais fácil para fazer o resto aí. Então, a gente falou sobre muita coisa hoje. A Betânia tirou várias dúvidas, coisas que eu nem sabia que existia realmente. Enfim. E quem tiver mais dúvida, pode entrar aí no Instagram Betânia. Vai se ferrar, Betânia. Um monte de gente vai... Pode mandar mensagem direct, eu respondo tudo, gente. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Então, gente, quem tiver precisando aí, ó, Betânia, advogada e especialista aí nessa área, né? Obrigada, viu, Betânia, por tirar nada, eu que agradeço, inclusive, te agradeço.
Eu te agradeço em nome aí de todo mundo que tem miastenia, porque, como você sabe, a miastenia é uma doença rara, a miastenia é uma doença pouco conhecida e você está ajudando muito nessa divulgação da miastenia, sabe? Muito obrigada mesmo em nome de todas as pessoas que têm miastenia. Ainda mais fazendo essa live, falando sobre os direitos, mostrando que a miastenia, né, atinge de forma diferenciada cada pessoa. Isso está sendo muito importante para a gente. Muito obrigada. Atinge de forma diferenciada e em épocas diferentes, né? Porque tem épocas que Exatamente. a gente tá, tem épocas que não é Exatamente. assim. Então, Exatamente. né, o povo fala muito, ah, mas você tá bem, sim, tô Eu bem sempre, agora, hoje, né? Uhum. A miastenia é flutuante, né? Que é o termo que a gente usa, que a É, miastenia, os sintomas são flutuantes. É. Mas é isso, qualquer coisa eu estou à exatamente. disposição.